Bom dia, galera. Meu nome é Alan, sou de Salvador, Bahia, e vamos tentar fazer um filmezinho aí hoje, né? Ver como é que fica gravação do áudio, do vídeo, e espero que esse seja postado. Consegui fazer um, editar, ficou legalzinho, mas acho que ficou muito pesado, então vou tentar ver um conversor aí pra ver se fica legal, né? Meu formato aí que fica mais fácil pra poder baixar esses vídeos. Bom, galera, eu na verdade sou do tipo que eu vou aproveitar essas filmagens, essas coisas, postar e tal. Bom dia, bom dia. Mas na verdade não. Tudo bom, você? Tranquilo. Mas na verdade como um desabafo de certas coisas, né, que eu não concordo, que eu não gosto, enfim, né? E tentar amenizar no palavreado, né? Porque eu sou boca solta mesmo. Eu falo, eu xingo, e pra mim tá de boa. Então assim, esse capacetinho, se for pra mim, eu espero que algumas pessoas assistam e enfim. Mas assim, não venho atrás de fama, realmente não venho. Eu venho atrás de amizades mesmo, que eu sei que tem pessoal aqui em Salvador que faz vídeos, que posta no YouTube, etc. A galera que tá aí já fazendo um tempo esses vídeos, né? Eu nem uso a GoPro, eu uso uma Sony ASR HD15, eu consegui decorar. E muito legal a câmerazinha, muito boa, né? Eu espero poder comprar uma GoPro, até por causa da facilidade de gravação de áudio, né? A GoPro ela tem uma caixinha que eu ainda não achei para essa Sony, que ela é aberta, você pode botar o microfone direto. Mas enfim, esse hoje na verdade eu tô a fim de falar toda a galera lá do trabalho, velho, que porra, sabe aquelas pessoas do estilo filhos da Universidade FDPs, né? Acho que todo mundo conhece essa sigla aqui. Então, então assim, que foda, eu sei que existe em todo lugar, em qualquer lugar tem esse tipo de gente, né? Tá, mas é tranquilo, cada um se revolta com o local de onde trabalha. E lá é complicado, né? Porque é um espaço pequeno, é uma academia pequena, não é uma academia de grande porte, que você tem vários funcionários, coisas do tipo, né? Porém, os caras conseguem, querem sempre estar naquela história, né? De estar derrubar um ao outro, né? Ao invés de procurar se fazer, né? Estudando, correndo atrás do deles mesmo, né? Quer sempre estar procurando o erro dos outros, expondo e etc, né? Então assim, velho, cara, não é difícil você tomar conta da sua própria vida, você vai tomar conta da vida dos outros pra quê, velho? Sabe? Tá me incomodando no trabalho, porra, olha pra lá, velho, vira a cara e acabou, entendeu? Fica na sua, sabe? Toda empresa tem dono, toda empresa tem um administrador, sabe? Então assim, se você não é ele, né, administrador e tal, foda-se, velho. Vai procurar o que fazer, vai procurar, sabe, fazer sua parte e pronto. Se
A faixa lá da frente, mas tudo bem. Então assim, né? Vai fazer seu trabalho, velho. Sabe? Eu tenho uma criatura que chegou agora, velho, tem 2 meses lá no trabalho. Né? E assim, tá naquele terror. Eu acho que pra ver se tira alguém pra colocar o maridinho dela, que se diz personal e nunca entrou na faculdade, parece que vai entrar agora. Porra! E a maioria que tá lá, velho, é a galera que já tem o mais novo que foi 1 ano e meio, já vai fazer 2 anos. Sabe? E fica se achando, se colocando como tal. E fora os caras que também já tem muito tempo, aí fica por trás, querendo, sabe, esculhambar e tal, etc. Porra, vai fazer esse trabalho, velho. Você vai ser grande dos outros. Entendeu? Não gosta, não tá mega afim, vai embora, pode pra sair, velho. Sabe? Vai arrumar outro lugar, vai procurar o que fazer. Entendeu? Aí vai ficar caramba. Tá no lugar. E tá tentando transformar, né, em ambiente onde você trabalha em um lugar, vamos dizer assim, próprio, né, pra se trabalhar, porra, pelo amor de Deus, sabe, já tem a confusão lá da briga, né, a separação da apartheid lá na academia, né, apartheid assim, uma sacanagem que não existe divisão lá de raça, não é isso, né, divisão entre os dois, no caso, né, de funcionários. Então assim, já existe essa separação. E a galera ainda fica procurando, porra, pelo amor de Deus, velho, eu tô, sabe, até pra falar, pra poder, porque eu sou capaz de chegar naquela ali pra poder falar, entendeu? E eu não tô afim disso, justamente por isso, né, que acho que cada um tem que fazer o seu. Mas, vontade de falar isso, olha, vai fazer essa porra, sabe, você acha que tá errado. Chega pro dono e fala, velho. Tô concordando com isso. Foda-se ele, velho. Foda-se a pessoa que você não quer, sabe? E acabou. É você ficar, né, contra o dono da empresa. Ele quer sacanear os outros, que é a favor daquele dono que você é contra, vai se fuder, vai tomar seu cu, entendeu? Não sei nem se o YouTube vai deixar passar por causa disso. Mas enfim, sabe, velho? Porra, é pra como é que fazer, velho? Sabe, eu não tô gritando, não tô berrando, porque eu realmente preciso me controlar. Entendeu? Eu mesmo perdi controle minha decisão na academia por causa de uma criatura, que eu vou falar até depois. Mas assim, vai procurar o que fazer, velho. Sabe, vai fazer outra coisa na sua vida. Eu acho que você está no lugar errado. Eu acho que você está trabalhando no local errado, fazendo o que você não gosta. Porque se você gosta, você tenta manter o máximo possível naquele local tranquilo, para que você viva bem. É que é foda. Para, pensa na vida, pra ver o que ele quer fazer. É foda. Pensa na vida, pra ver o que ele quer. Calma, é esse mesmo. É assim, ele comprou aquele pedaço ali. Você paga, ele, entendeu? Ele se botar seta. É assim, né? Você paga o pedaço e compra um pedaço da rua, tá? Eu até falei isso no outro vídeo, mas que eu não postei, não consegui postar e tal. Aqui é assim. Você pagou sua documentação de PVA, né? Licenciou o seu veículo, você tá levando um pedaço da rua, né? E aí outro. Você pisca também, não sabe o que vai fazer, vai subir na calçada. Ei, beleza. E tá tentando, né? Você vai pegar e vai sair, tio. Tá porra.
Aí, ó, que beleza. Não bota em pisca, entra de qualquer jeito. Agora quando eu passar, eu tenho a câmera na cabeça. Obrigado. Aí, ó. Quase que eu tenho que abrir a viu? Oh, meu Deus do céu, viu? Tá vendo? Aquele ali já tem bem pedaço de chão aqui. Ele já tem boa parte de rua aqui, viu? Porque do tempo que a idade que ele tem, o tempo que ele deve estar dirigindo, me deve ser de hoje que eu não compro o pedaço da rua dele. Então assim, velho, é foda, viu? Aqui é foda. A galera aqui é psico, velho. Vou ter que parar em outro lugar. Então assim. E aí, amor? Beleza? E aí, meu filho? Então assim, aqui é assim, velho. Tem um pedaço, você paga a documentação, tem um pedaço de chão, velho. Sabe? Então quanto mais idade você tem, mais tempo de carro, mais chão você tem. Mas você pode comprar. Entendeu? Então aqui é assim. Sabe? Eu acho que eu apertei o cara aqui, peraí. Deixa eu ajeitar aqui essa porra. Apertei mesmo. Aí depois derrubei a moto, não tem o que dizer, né, velho? Só apertei o cara. Então assim, galera. Espero poder baixar esse vídeo aí, né? Hoje ainda. Hoje não sei, né? Mas espero realmente conseguir fazer as conversões, as coisinhas legais. E aí postar esse videozinho. Então assim, velho, aquela história. Faça o seu, larga dos outros, que eu acho que você ganha muito mais que tomando conta dos outros. Toma conta da sua primeiro. Valeu? Tchau, tchau. Isso aí.